Fala pessoal, chegando aqui no Sujeito Literário para um vídeo que estava encantado com a Aritana Becker. A gente vai conversar bastante hoje sobre Demian, do Hermann Hesse. Eu falei bastante, não sei se vai ser tanto assim, mas é que tem bastante coisa, né, Aritana, que dá para falar. Com certeza, é um livrinho que rende bastante coisa, né? E a gente, antes de começar a falar, a gente já estava falando do livro, né, porque ele ficou entre os meus melhores aí desse semestre. Olha, não, acho que vai continuar produzindo efeito. Eu até comentei com a Aritana que eu tinha esquecido muita coisa do livro, que a gente queria ter gravado ele bem antes, né? Não deu. Não deu, não. Imprevistos acontecem. Muitos, na verdade. Eu acho que até dá para pensar um pouco essa questão dos imprevistos também, refletindo sobre a obra, mas eu vou convidar a Aritana, como a gente sempre faz, ela, a exemplo do que fez no vídeo do Molloy, que eu vou deixar o link aqui para quem ainda não assistiu. A gente fala ali, foi a minha introdução na obra do Beckett, e talvez a gente vá falar sobre outros livros também do Samuel Beckett, mas a Aritana, ela gosta muito do Samuel Beckett, da mesma forma como gosta desse autor alemão, que é o Hermann Hesse. O que a gente teria para falar, Aritana, assim, do Hermann Hesse? Do Hermann Hesse, muita coisa, né? Realmente, assim, é um autor que eu gosto bastante. E curioso que tanto ele quanto o Beckett são autores que passaram aí pelas duas grandes guerras, né? E cada um deu, dentro da sua literatura, aí um caminho, né? Escolheu aí uma trajetória para falar um pouco do que causou esses dois grandes eventos, né? E, bom, Hermann Hesse, assim, é um autor que eu li há muito tempo atrás, e aí gostei muito mesmo, assim, marcou muito na época, assim, de juventude mesmo. Acho que logo que eu entrei na graduação, eu nem sei se eu ainda estava na minha primeira graduação, que tem bastante tempo. Que é filosofia? Que é filosofia, e depois eu nunca mais tinha relido. Apesar de ter gostado muito, eu nunca mais voltei nas obras dele. E agora, então, com essa nossa parceria, eu tive a grande oportunidade de reler, e aí foi incrível, foi incrível. Porque realmente, depois de uma trajetória na literatura, na filosofia, quando a gente relê, realmente, assim, as grandes obras, elas sempre revelam mais coisas, né? E foi aí que eu perdi o medo de reler livros, para não ter aquela coisa de causar uma impressão mais negativa, não me surpreender, como tinha acontecido da primeira vez, né? E eu gostei muito, assim. Mas vamos lá, então, né? Quem é essa figura, Hermann Hesse, né? Ele nasceu, então, em 1877 e morreu em 1962. Ele é um senhorzinho aí de 85 anos, né? Viveu bastante. Viveu bastante, né? Nasceu no sul da Alemanha e uma família extremamente religiosa, protestante. Uma família, assim, que é bem misturada, inclusive, com várias influências, assim, porque a mãe nasceu na Índia, né? Ela era indiana, então tem toda uma parte da família dele que é indiana. O pai, se não me engano, acho que era russo, então ali já tem várias influências, né? E os pais protestantes, pietistas, então eles chegaram aí para a Índia como missionários, né? Pregar, né? O cristianismo, enfim. Então tinha esse ambiente familiar assim bem carregado, muito erudito. Tem um livrinho do Hermann Hesse que eu gosto muito, que eu não trouxe aqui, que se chama A Infância do Mago. É um livrinho fininho, assim, não tem 50 páginas. É biográfico? Quase tudo do Hermann Hesse é biográfico, sim, na verdade. É um estilo dele, assim, né, que é muito a obra dele, é muito ele, assim. Mas nesse livrinho ele conta a infância dele, assim, né, aí a gente não sabe se é uma fábula, se é ele mesmo, mas tem características ali que são biográficas, assim, dessa infância com o avô, no escritório, na biblioteca, naquele mundo imaginário, assim, né, cheio de conhecimento, de pessoas que iam na casa dele consultar com esse avô dele, também missionário, porque ele era tipo um sábio, um guru, né, e vinham pessoas de todas as etnias, falando várias línguas diferentes. Então ele, desde criança, ele teve esse contato meio mágico, assim, com esse universo de bastante conhecimento. Por outro lado, o Hermann Hesse, até onde a gente sabe, eu nunca li uma biografia do Hermann Hesse, eu sempre fui atrás de pessoas que estudam, que são biógrafos, enfim, pesquisadores da obra dele, mas até onde a gente sabe, ele foi também uma criança bem difícil. Apesar de, nos escritos dele, para quem já conhece, assim, tem uma certa leveza até, dependendo, né, da fase, do momento, assim, parece ser uma pessoa serena, ou que busca a serenidade. Ele sempre foi uma criança conflituosa, né? Então ele sempre teve, assim, uma curiosidade, ele nunca se adequou muito aos espaços, né? A coisa da religião ser muito presente, daquela rigidez.
né, daquela disciplina, ele nunca... E que passa essa obra aqui também, é o mundo sombrio, né? Luminoso. O mundo luminoso, que é o mundo interno e o mundo externo. Também, pode ser assim, né? Mas ele sempre teve essa dualidade, assim, de... Tá, mas eu não consigo me encaixar nesses padrões aqui, será que a vida é só isso? O que tem para além disso, né? Dessa educação, dessa rigidez, dessa disciplina? E tanto é que ele vai para estudar vai também para o internato, né, para estudar, para seguir, digamos, né, por esse caminho. E ele fica muito pouco tempo, ele foge, ele não se adequa, ele achava que aquilo ali não era para ele, né. E aí ele vai indo, enfim, ele cresce nesse meio rebelde, enfim, meio que se afasta da família, né, assim, ele meio que nega um pouco, né, esse contato, embora isso seja muito influente na vida dele. E, enfim, tem alguns que dizem que eu não sei, porque eu não lembro agora exatamente quem foi que deu essa entrevista, e eu não sei se a pessoa citou a fonte. Então eu vou dizer aqui, mas eu não tenho bem certeza desse fato. Mas inclusive que ele tentou suicídio umas 2 vezes durante a sua vida. Uma na adolescência e outra já numa vida adulta. Então, mostrando que sempre tem aí um conflito, né, na vida dele, assim. Ele sempre está com alguma busca que não se resolve, assim, né. E, bom, ele foi então expulso da escola, assim, ele mesmo aprontava várias coisas ali que não se adequavam. E aí ele chega um momento que ele sai depois isso já na adolescência, vida adulta já, depois acho que da Primeira Guerra, inclusive, ele vai embora da Alemanha, né? Ele vai para a Suíça e ele, inclusive, como se diz? Ele busca pela cidadania. Ele quer ter. Ele faz um processo de ter... Isso, ele nega a cidadania alemã, né, e vira aí um cidadão suíço praticamente. Que época foi isso, você lembra? Eu creio que depois da Primeira Guerra. Depois da Primeira Guerra, então tá já dentro de um contexto que estava caminhando, digamos assim, na Segunda Guerra para o que veio a ser o nazismo, né? Exatamente. Ele já, depois dessa Primeira Guerra, me parece que ele se alista, mas também meio que foge, rompe com aquilo, aí ele é considerado um traidor da pátria, aí ele meio que tem que se exilar. E é outra questão que depois a gente vai entrar na obra em si, no Demian, que vai perpassar essas linhas aqui. Exatamente, não, isso está tudo também, de alguma forma está no Demian, né, mas aí ele acaba se tornando um traidor, digamos, da pátria. Bom, enfim, ele se casa 3 vezes, né, no primeiro casamento ele casa com uma moça e ele também foge, né, desse casamento, ele larga. Eu não sei se ele tem ele tem 2 filhos, pelo menos, eu não sei quantos, mas não sei se com essa primeira esposa, que depois ela acaba louca no sanatório, né? Aí a segunda mulher era uma cantora, com quem ele fica um tempo também, e a terceira, com quem ele termina depois, né, os seus dias, vai até o fim, era uma historiadora arqueóloga, né? E aí eles ficam aí. Mas assim, tem várias fugas durante a vida do Hesse. Parece uma busca também, né? Que também tem a ver, depois a gente falar da sinopse do livro exatamente, mas a busca do próprio personagem aqui ao longo da história. O tempo todo, né? Na verdade, assim, tem pessoas que chegam pra mim, porque como eu gosto muito do Hermann Hesse, em algum momento quando a gente conversa sobre literatura, eu comento com as pessoas, né? E pra mim sempre chegou um tipo de pessoa que disse, eu li e não gostei muito, achei... Como? Não acredito. Não, mas tem pessoas que chegam pra mim e dizem assim, achei meio bobinho. No caso do Demian, por exemplo, uma criança que tá aí super angustiada com algumas questões e tal, mas não bateu, ou lê um outro livro que não são esses mais conhecidos dele. Às vezes um livro de conto, o Nup também, né? Que é a primeira fase dele, né? Exato, ele começa com poesia, com contos, né? E aí as pessoas dizem assim, me parece que ele fala sempre das mesmas coisas. Bom, se a gente lê os livros dele, de fato me parece que ele sempre retoma as mesmas questões, porque questões como essa de desenvolvimento de autoconhecimento, elas não são esgotadas no livro. Não vai pro resto da vida. Né? Então assim, eu defendo o Hermann Hesse aqui, se ele trata sempre de alguma forma dessa busca pelo equilíbrio, por encontrar esses mundos opostos, né, por se desenvolver enquanto ser humano. E era uma busca pela paz, ele tinha uma luta nisso daí, isso, né? Que também fica bem marcado neste livro, né? Mas enfim, né, Hermann Hesse, essa figura, foi um autor muito importante da literatura alemã, talvez acho que tenha sido o autor mais lido do século XX na Europa, de uma certa forma, foi traduzido para muitas línguas, assim. Tem uma obra enorme, que pra gente não chegou tudo ainda,
Tem coisas que não são traduzidas ainda do Hermann Hesse. Não tem tanta coisa. Tem os mais conhecidos, né? Que é o Jogo das Contas de Vidro, o Demian, o Lobo da Steppe. Já citou o Siddhartha, o Nup, o Debaixo das Rodas, o Gertrude. Enfim, tem uma série de coisas, mas também tem muitos escritos políticos, tem muitos artigos, muitas cartas. Ele escrevia e respondia para as pessoas, assim, de uma quantidade enorme de cartas, assim. E pra gente não chegou muita coisa, assim, mas ele é um autor muito, muito importante, né? Mas eu acho que mais ou menos assim a gente pode começar a falar, eu acho que de alguma forma, quando tu fala da história da vida, da trajetória dele, eu só li, por enquanto, né, esse livro, foi o Demian. Comecei por aqui, acho que comecei bem, já tinha conversado. Bem, eu até perguntei pra Aritana, né? Vou começar pelo Demian, ela disse, acho uma boa, porque dependendo por onde vai, a coisa acaba não fluindo tanto. Exato. Por exemplo, o Nup, que é um outro, tem gente que adora, eu gosto bastante. São 3 contos, né? São 3 contos que se entrelaçam, de certa forma, né? E relatam mais ou menos a história de um viajante, um andarilho, esses personagens do Hesse meio místicos, meio perdidos, meio à parte da sociedade, digamos assim. Só que não é um romance, não é um livro tão... que te envolve tanto, talvez, quanto um desses romances que a gente está citando aqui, o Lobo da Steppe. Ele tem uma estética diferente, que, por exemplo, tem pessoas conhecidas aí, aqui no Brasil, por exemplo, o próprio Ferrez mesmo. Ele fala que esse foi um livro importantíssimo na vida dele, assim, que transformou a vida dele. E aí tu vai olhar, aí, pois é. Então vai muito de... Exato. Talvez se o Ferrez tivesse começado por Demian, não tivesse batido. Mas aí é que tá, eu acho que ele fala que o Nup é o primeiro que ele leu? Não sei se ele fala que é o primeiro, mas eu vi alguma coisa ele dizendo que foi assim, foi determinante, foi marcante na vida dele. Foi algo assim. É porque eu acho que quem gosta de todas as obras do Hesse é porque já começaram pelas melhores, talvez, e aí depois tu entende aquele contexto. Se eu tivesse pego o Nup primeiro, eu ia, legal a história, mas talvez eu tivesse parado por ali. Mas pois isso, cada um. Bom, então vamos dizer para começar pelo Demian, então vamos dar essa dica. Pode começar pelo Demian. E inclusive a Aritana acabou depois a gente conversou bastante sobre o livro, me motivando a ler mais coisas. E a minha vontade, assim, que eu tenho para ler na sequência é justamente Siddhartha e o Lobo da Steppe, que pode ser que a gente possa encontrar aqui, não sei se um retorno do personagem. Tem essas teorias, né? Volta, né? Tu disse assim, que muita gente pega e fala, as questões meio que se repetem nas histórias, parece que é... Mas eu, ao contrário dessa interpretação, claro que cada um tem uma forma de ver a coisa, a gente respeita, mas eu acho isso interessante, porque fica ao final da obra, a gente não vai dar spoiler do livro, a gente sempre tenta não dar. Se acabar dando, depois vai aparecer uma mensagenzinha ali no título ali, que eu fui gravar o sobre estrangeiro com o André aqui, eu tive que botar. Spoiler, 20 e poucos minutos, quem não quiser spoiler, porque na verdade isso também é muito relativo, né? O spoiler ele pode tanto ser considerado... Pode instigar mais até a pessoa ir ler. Algo que desmotiva ou que motiva, né? Eu acho, não sei. Mas isso talvez até fosse um spoiler sobre Siddhartha e o Lobo da Steppe, dizer que algumas questões retornam, né? Ou que meio que se repete. Mas eu acho interessante, porque eu fiquei com aquele sentimento assim... primeiro, eu só li uma vez a obra, mas eu vou ler as outras, e talvez seja uma forma de reler também um pouco dele, mesmo não sendo a mesma obra, por tudo aquilo que a Aritana já introdutoriamente está nos dizendo. E a gente tem aqui, Aritana, achei legal começar conversando sobre o que a gente já tocou um pouquinho, que é um personagem, assim, um menino, né, que é um personagem narrador, e que ele se defronta, a primeira questão assim, que aparece, até do ponto de vista filosófico, é ele se defrontando com essa situação dos dois mundos, o que para ele antes era só a relação com a própria família, então até religiosa mesmo, comportamental, e depois ele vai começar a perceber a partir das relações interpessoais, no colégio, aproximação com colegas, que a vida é muito mais do que aquela redoma de vidro que ele vivia. E aí eu me pergunto, como que isso não pode ser universal? Isso é o que todos nós nos defrontamos. Então, para mim, Eduardo, tá de primeira, quando surgiu essa primeira questão... Quem nunca passou por isso, né? Em algum bateu, momento, né? Bateu direto. Não, com certeza. Inclusive, assim, o pessoal fala que isso aqui é uma autobiografia disfarçada, assim, né? Tá bom. Porque tem várias coisas ali que realmente episódios da vida dele. E quando eu reli agora, né? E aí a gente vai sentindo com o personagem, para quem já leu, para quem conhece a obra, aquela angústia dele, daquele menino que vivia uma vida feliz, disciplinada, com uma família bela, que acalentava, que acolhia, né? Que protegia de todas as dificuldades aí, mistérios do mundo, né? E desprazeres. E de repente, por um episódio em que
um outro menino, né, aborda, e, enfim, acontece uma coisa que muda então, completamente a vida ali, que abala, que quebra, né, aquele mundo encantado. De meninos, né? assim, que é. Exato, né? Quando aparece esse personagem que rompe com esse mundo encantado do Sinclair, que é o personagem, né, o nome do menino, ele sofre, né? Ele sofre desesperadamente. É uma angústia que às vezes pra mim me parecia até exacerbada. Se eu não conhecesse talvez um pouco a história do Hess, que é justamente vindo de uma família muito religiosa, muito disciplinada, onde determinados valores são ali, né, a questão da culpa, do pecado, do erro, da mentira, né? Então se tu vem de um ambiente assim, uma simples mentira, que foi o que aconteceu ali, né, que ele poderia já de primeira ter dito que não cometeu, poderia ter sido pode dizer, eu menti e acabado por ali, pra ele era impossível. Sim, né? ele tem a relação dele com o próprio pai também. Exato. O né? sentimento dele de culpa e o sentimento dele de receio de chegar no pai, de como que ele ia colocar essa situação que ele acabou se envolvendo lá com um colega na escola, pro pai, como é que o pai ia ver ele. Sim, Mas, todo esse mundo. De novo, universal pra mim, né? A relação pai-filho, né? Completamente, assim, né? E aí ele fica nessa angústia, enfim, permanente, tendo que fazer favores para esse menino que começa a chantagear e a pressionar, enfim, leva a um extremo aquela relação. Ele já não é mais aquela criança tranquila e feliz que era, ele vai se tornando uma pessoa fechada, meio ríspida, né? Começa a ficar doente, de fato. Tem até o que hoje muitos falam do tal do bullying, né? Bullying, exato. Ele teria sofrido um certo bullying. Com certeza, acho que sim, né? Acho que sim, só para adaptar a linguagem atual, né? Mas assim, quem nunca em criança já não fez alguma coisa, seguiu mantendo aquilo, e aí depois internamente criou um universo assim, quase insuportável, né? Exatamente. Que em algum momento se resolve, né? Pra ele se resolver. Fez maior do que realmente era. E, bom, a gente até enquanto adulto muitas vezes faz isso. Já segue, né? Nesse daí. Mas enfim, depois de passar por essas angústias todas e ser atormentada, surge então o grande Damien, né? Que dá um nome aí pro livro. Que é um personagem um pouco mais velho, talvez, né? Ainda um menino também. Um menino também, mas né? com outras experiências, com outras experiências. E aí, né, esse personagem ele é tão diferente, tão misterioso, e vai servir pro Sinclair ali como um guia, como um mentor, vai ajudar tanto ele no decorrer do desenvolvimento dele, que dá até pra gente pensar que, será que não é quase que uma entidade, alguém que, será que, né, é um personagem que tá ali, assim, que não tem rosto, às vezes. Mas ele existe, né? Na história ele existe, fisicamente ele se coloca e interfere nessa relação que ele... a primeira dele, dele. E exatamente, e aí vem o tal do Damien e dá fim a esse tormento todo. Como que ele dá fim, como que ele resolve esse problema com esse menino que chantageava o Sinclair, a gente não sabe. Pois é, aí tem que ter pra saber. Não, mas a gente não sabe. Não, mas eu acho que dá pra ter uma ideia, assim, de... Sabe o que não dá pra saber exatamente, tem razão. Não dá pra saber o que ele fez, mas dá pra te conjecturar. Não, dá pra te conjecturar, pensando assim, o que ele fez pra... Ele falou, ele bateu, ele ameaçou. Isso não dá, não, a certeza não tem como. Não tem. Mas assim, eu acho que cada um, isso que eu queria dizer, assim, a experiência de cada um com a leitura, talvez se colocando um pouco no lugar de Sinclair, tu pode mais ou menos imaginar que todo esse aspecto místico que ele tem, de como é que ele conseguiu, eu acho que não vai muito pro lado da violência física, não. Como é que ele resolveu o problema do Sinclair simplesmente falando com outro menino, que foi isso. Um menino que estava sendo chantageado por um outro colega, e aí surge um terceiro que deixa comigo, vamos dizer assim. Foi bem difícil, ele resolve, mas como é que ele resolve? Claro, não dá pra dizer, ele bateu no guri, ele ameaçou... Mas eu acho que tem um fator ali que dá pra pensar assim, não dá pra pensar que ele é uma entidade, é uma pessoa... Sim, não, é um personagem que tá ali. Né? Ele tem me pareceu depois, lendo, que ele tem um poder de persuasão, pelo poder da palavra, e isso também me pegou forte aqui. Sim. Que ele soube o que dizer, ou como chegar nesse rapaz, e ele fica conjecturando, né, o Sinclair. Será que ele bateu, ele ameaçou, o que ele fez, né? Isso que ele não... Mas aí entra a maturidade também. Aí é que tá, mas o fato é que ele resolveu, foi um alívio pro Sinclair. Resolveu. E esse Damien, o fato é que ele sempre surge na vida do Sinclair quando ele precisa, né? Eles se distanciam, né? Ele começa depois de ali a adolescência, eles terminam então esse primeiro ensino, né? E aí depois cada um toma o seu rumo.
mas sempre quando o Sinclair mais precisa do Damian, ele ressurge e ajuda ele em alguma situação, né? Então, assim, é alguém que sempre vem para colocar um rumo, digamos, né? Para dar um norte, para orientar as ações do Sinclair. E muito para influenciar, porque não dá para dizer que o Sinclair não é influenciado. E aí entra de novo a questão do mundo interno, externo, a questão de ter o lado bom nesse mundo obscuro, teria o lado bom disso. Teria coisa boa. Aí é que tá, né? Como o Hermann Hesse é um autor que sempre buscou a individualidade, né? É um autor da individualidade, da liberdade, do autoconhecimento, e esse livro é um pouco isso, né? Eu acho que esse personagem que está em desenvolvimento é um romance de formação, de desenvolvimento, né, da história do Sinclair. Sim. Então eu acho que em vários momentos essa questão, muito até, vamos botar religiosa, depois tem a questão do Abraxas, né, que aparece, né? E curiosamente o Damian e o Sinclair, eles fazem aulas de religião junto, não é? É nas aulas de religião que eles se encontram, né? Então tem já tem um sinal aí. Um terceiro personagem também mais pra frente. Histórias, né? Isso. Também, exato, que também vai dar vai ser também um guia e vai dar uma pincelada em algumas coisas. Sempre, né? Tem alguma referência, mas sempre fica alguma ponta solta. Agora tem razão, realmente. Não dá pra te afirmar assim com certeza, nesse primeiro episódio, né? O Damian resolveu a situação de tal forma, mas tu pode, a tua experiência vai mudar o que ele fez. A tua resposta. E assim vai ao longo de toda a história. Então, poderia ser algumas pontas soltas, não acho que não chama de pontas soltas, mas alguma coisa mais misteriosa. Mas é que sempre tem um lado mais mágico, mais fantasioso nas obras do Hermann Hesse, assim, né? O Siddhartha tem muito isso também. Então, assim, o Lobo da Steppe, inclusive, né? Tem essa coisa mais do fantástico, né? Então, ele traz esses elementos porque para ele, de novo, eu acho que muito da formação dele, da questão religiosa e depois dele ir para a Índia, ele faz uma viagem para a Índia que ele fica muito influenciado. Enfim, toda essa formação erudita dele dentro das religiões, dos mundos possíveis, faz parte de uma única coisa, né? E aí é que entra essa dualidade do claro, do escuro, do certo e do errado, do bom e do mal, né? Da serenidade, da tempestade, do caos, da harmonia, né? Que está em todo mundo, no fim das contas, né? E que o claro e o escuro são facetas aí do mesmo mundo, né? Que aqui tem nós. Um pouco de tudo isso. E não deveríamos negar isso daí, sim. Aceitar, né? E aí aí tem a função de projetar no outro também, muito daquilo que a gente odeia no outro. Espelho, é uma forma de ver coisas que a gente não gosta em nós mesmos, que também aparece aqui. Isso vem muito também porque essa publicação, esse livro, assim, com essas questões, ela vem muito já embebidas aí na psicanálise, né? Com a influência do Jung, né? E do Freud, principalmente, né? Que já criava essa coisa aí da psicanálise, de ter o consciente, ter o subconsciente, aí dentro disso, né, fazer essas diferenciações do que é aceitável, do que está escondido, do que não está. E o Hermann Hesse, ele sofreu de neurastenia, e aí ele se tratou por um tempo com alguém, eu não lembro o nome agora do psicanalista, mas ele era discípulo do Jung. Sim, isso também aparece de alguma forma. Eu acho que sim, tem essas coisas, né? Tem esses elementos assim, no livro, né? Então acho que tem um pouco disso também, assim, isso já dá uma pincelada nessas dualidades aí que ele tenta trabalhar, né? Questão da sexualidade, né? Vai até o final da obra. Isso vai, e fica até confuso. Isso aí realmente, isso é uma outra questão interessante de a gente abordar. Eu vou fazer o nosso intervalo, aquele rodado, sabe? Que eu faço assim, pra gente não passar aqui do tempo, não cortar o vídeo que a gente está falando. Já voltamos aí. E então, a gente vai continuar falando sobre justamente essa questão que a gente estava comentando, que de alguma forma vai perpassando toda a obra, que é quanto à sexualidade do Damian. Porque ele está no processo de autodescoberta, autoconhecimento. E do Sinclair também, mas... aliás, falei no Damian, eu quis dizer Sinclair, perdão. Do Sinclair. Porque... E aí acaba se confundindo realmente, né, o Damian e o Sinclair nesse processo. Mas assim, especificamente sobre o Sinclair, que é o personagem narrador, a gente vai até o final acompanhando esse processo dele de se autoconhecer, dos seus desejos, né? Experimentar, porque ele vive um processo muito de culpa, assim, né? Sim, de novo, né, essa coisa dessa culpa carregada, né, um pouco da religião, da formação dele, né, que não deixa ele viver plenamente esses prazeres, né? Se descobrir. Né? Exato, né? Tanto é que na adolescência, quando ele vai, não sei se para faculdade, ele não fica claro, mas quando ele vai fazer os estudos dele,
Ele bebe, tem um momento ali que ele cai da bebedeira. De colégio, né? Mas aí ele bebe e ele se culpa por aquilo, mas assim, o jeito que ele narra parece que ele tá na sarjeta, só que não deve ser metade disso, né? Sim. E aí ele tem essa culpa toda, aí tem uma moça que em algum momento surge, ele idealiza. Isso, né? Mas não consuma nada. Nada, né? Nunca, e esse fica muito no ideal, e aí esse próprio amigo que some por um tempo, do próprio Demian, ele fica fantasiando, ele entra num delírio e retorna essa imagem desse amigo várias vezes para ele, né? Tem a coisa da pintura depois. Isso, ele vai se descobrindo também como um artista, de alguma forma. Sim, de alguma forma isso. E aí, na própria vida ele pintava e era músico. E isso também tem a ver com o fato de que ele, da relação com a família, porque ele estava seguindo os estudos dele por numa determinada... Agora não lembro se chega a falar na obra. Ele não fala, Não fala, mas ele está seguindo uma carreira, enfim. Só que ao mesmo tempo mostra que ele tem outras potencialidades, ele tem outro dom. E aí, é essa contradição também que a gente se defronta. Sigo esse caminho, não vou sigo, por aqui, né? Sigo os instintos ou a razão. O financeiro. Exato, né? Exato, esses conflitos surgem. E aí fica essa coisa sempre meio dúbia aí do Sinclair, né? A gente confunde. que aí, né? Que relação, né? Da questão da sexualidade, mas também que não é o ponto-chave, não é o relevante da história. É mais uma questão de autoconhecimento. Que mostra que é autoconhecimento puro, assim. Essa é a palavra-chave, talvez, da obra seja essa eterna busca pelo autoconhecimento. Exato. E aí, assim, eu não sei, eu vejo 3 momentos dessa obra, assim, né, do Demian, que um começo, então, que é essa primeiro contato com o bem e com o mal, então essa dualidade, né, assim. Essa coisa de romper aí os laços, de ter uma família, de ter um mundo ideal, seguro, da infância, né, um mundo colorido, e de repente se confrontar aí com essa situação lá fora, né, do mundo real, das ameaças, da agressão, mas também daquela coisa meio de curiosa, né, de instintivo, de uma coisa que também pode ser boa, né, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, mas e aí, será que isso não é legal de fazer, de experimentar? Então tem esses 2 mundos. Em seguida tem o abandono do lar, então, para mim, que é esse momento de juventude que ele vai estudar. E aí, realmente, quando ele volta das férias, não é a mesma coisa. Ele já não é mais a mesma pessoa. Ele não é a mesma pessoa, né? E um terceiro momento, assim, que é bem mais pro final, que pra mim, que é o encontro, então, com a mãe do Demian. Isso. Que eu acho que isso também dá um tom ali na narrativa. Que vai se desenrolar até o desfecho. Que aí é o ápice ali né, que tem o final, assim. Muitas pessoas também têm muito problema com esse final. Né? Muitas pessoas dizem, o final não é tão bom quanto o livro, fica meio aberto. Tem que ver que cada um, né, tem expectativa enquanto ao final. Porque... Exato, né? E aí, enfim, mas o fato é que acho que a grande questão desse livro é realmente a coisa do autoconhecimento, da liberdade, da questão das escolhas, da questão de romper com antigos valores, com costumes, para te poder criar os teus próprios valores, né? A partir do teu autoconhecimento aí, buscar ser teu próprio guia na vida, né? E, enfim, tem umas coisas curiosas, né? Por exemplo, Caim e Abel, que sempre aparecem, essas referências, né? É porque as discussões no colégio também estavam muito em torno do estudo religioso. Também, né? E aí essas aulas que eles frequentavam juntos, aí tinha toda uma questão de que o Demian havia um relacionamento incestuoso com a mãe. Aí seria, então, sei lá, um Caim sem culpa. O que seria isso daí? Isso também fica em suspenso, assim. Né? Não fica claro se essa mãe é uma mãe realmente... a mãe biológica, não, é uma relação assim, não tem nada muito eles definido. Não se tratam por mãe, filho. Ele vive com essa mulher. Ela é uma intelectual também, uma sábia, sei lá. Ele trata como mãe, né? Mas aí quando o Sinclair vai até essa casa, ela é uma relação muito diferente, assim, uma relação aberta, livre, não sei, né? Tem uma série de coisas que a gente não tem a figura do pai ali na relação com o Demian, né? E a gente pode falar então que tem, eu não sei, né, o Demian poderia ser do grego, né? Tem essas denominações também que a gente foi buscar um pouco, né? Que é aquele que também pode ser assim, uma voz interna, né? Aquele que tudo resolve, que tudo domina. Pode ser uma variação do daimon, né, o Demian, uma variação do daimon, né, que é esse demônio, essa parte do homem que a gente nega, mas que no fundo a gente deveria aceitar, compreender e, né, usar isso a nosso... Um instinto, talvez, pensando na psicanálise. Né, deveria ser reconhecido e integrada a gente, né, esse lado, né.
O próprio Sinclair, né, o sim seria a coisa do, acho que do inglês, né, sim, seria pecado, alguma coisa, né, tem essa conotação. E o clair, muito do francês, mas tem a coisa da claridade, né, da clareza. Aí seria o sem claridade, sem luz, né. Aí vem o Damian para trazer essa luz, digamos assim. Tem essas teorias, né, que ficam assim, né. E tem o próprio Abraxas, né, que aparece. Pois é, a gente tu falasse no Abraxas, aí o pessoal pode pegar essa palavra, o que é isso, né? Isso aparece no meio da narrativa, meio que para tentar juntar algumas pontas também da própria situação dele de tudo que foi, né, de todo o conflito, desde o início, né? E aí esse outro personagem, agora eu estava procurando aqui, eu não não lembrava o nome. Que é um tocador de órgão. Isso, ele vai descobrir o cara ele tá andando no meio. Tá naquelas bebedeiras. Isso, dele, né? Ele ouve na igreja alguém tocando um órgão, ele fica lá esperando pra ver quem é, e o cara se torna amigo dele também. Sim. Ele começa a visitar o cara e. Né, o cara já é mais beberrão, né? Não é ele é mais velho que ele. Mas ele já é mais rebelde, digamos assim. Mas ele vai substituir um pouco a figura do Damian. Né? Seria mais um desdobramento, né? Mais um aí nessa tríade deles aí. E aí né? entra essa questão mais mística que tu fala, né? Porque eu fui procurar também o que seriam esses Abraxas, aí fiquei tentando entender um pouco sobre isso. A questão desse Deus da antiguidade, né? Que contempla tudo, na verdade, né? Que seria maior que o próprio Deus cristão nesse sentido, porque ele aceita o bem e o mal, né? O certo e o errado, o claro e o escuro, ele abraça tudo, né? Tu falou, poderia ser maior, é exatamente isso que tá aqui, mas ele é um pouco mais parecido com é mais a nossa imagem e semelhança também, porque nós, a gente busca uma imagem e semelhança de um Deus idealizado, que é tudo de bom, que tudo provê, que não tem falhas, que é perfeito, né? Idealiza isso. Mas essa perspectiva da Abraxas nos permite pensar exatamente o que a Aritana estava colocando, que todos nós temos essa relação entre o mundo luminoso e o mundo obscuro a se resolver. E que é muito difícil de resolver, porque o próprio mundo obscuro tem as suas luminosidades, né? Tem as suas... É bem isso, né? Não tem como, né, excluir completamente um, né? As nossas ações são assim, uma hora a gente se comporta de um jeito, outra hora... Exato. É meio uma referência até... Esses dias eu estava lendo sobre o Médico e o Monstro, né? Que precede, que é de 1845, 46, que o Stevenson publica. E, essa é 19. E aí tem essa coisa, né, do médico ele que toma uma poção e de repente ele se transforma num monstro, num maluco, mas que se aproxima mais ainda da imagem dele, né? Acaba sendo mais humano às vezes, né? Exato. O quanto nós não queremos... Em algum momento a gente não é o médico, não é o monstro, né? E isso é muito fácil de acontecer. Enfim, tem uma série de reflexões, né, que dá pra gente fazer. Mas uma coisa que me trouxe muito essa releitura, e aí que eu queria chegar aqui, pra ti foi a primeira vez, mas eu havia lido isso, acho que no meu primeiro ano de graduação, ou antes, um pouquinho, talvez não me recordo agora. Mas o fato é que, da primeira vez que eu li, eu não tinha ainda, acho que nesse arcabouço aí literário, não tinha lido bastante coisas ainda a respeito de filosofia, ou do próprio Hermann Hesse. Acho que o Damian, não sei se foi a minha primeira obra que eu li dele, ou foi o Lobo da Steppe, mas enfim. E eu ainda não tinha condições de fazer algumas comparações, que podem ser completamente aleatórias, mas podem ter algum fundamento, né? Mas agora, relendo, assim, pra mim, ficou muito nítido, e depois lendo um pouco sobre a vida do próprio Hermann Hesse, o quanto esse livro tem de elementos nietzschianos. Isso é interessante. Né? Inclusive no livro, tem momentos que aparece o nome do Nietzsche com Pistorius, sim. Né? E, então, assim, agora relendo e fazendo associações com as próprias teorias e conceitos ali que o Nietzsche expôs e criou alguns, fica muito claro, né, essa dualidade, essa força ativa e reativa do bem e do mal, isso está muito presente. Sim. A questão do rebanho, né, a moral do forte, do fraco, né, do rebanho. Ele chega a usar essa palavra, é uma palavra que o Nietzsche... E essa foi uma passagem que eu marquei, porque me marcou muito. Assim. Coloca isso, né, a importância da música, né, da arte, da questão do Apolo, do Dionísio, então do certo, do retilíneo, do correto, né, dessa força mais harmoniosa, oposta com o caos, com os devaneios, com a bebida, com Dionísio. Enfim, tem vários elementos que o Nietzsche, né, trazia na sua filosofia, e aqui
tem muito isso, né? A questão do amor fati também, que é amar o destino, né? Como ele é. De ser senhor também de si mesmo, de fazer suas próprias escolhas, não se colocar sob o jugo, seja da religião, da moral, do governo, enfim. Então tem muitos elementos assim. E aí vendo o Nietzsche, o Hermann Hesse gostava muito tanto de Nietzsche quanto de Schopenhauer. Ele pesquisava, ele realmente... E aí aparece, né, nesse livro. Na época isso me passou batido. Agora, relendo, me veio muito essas comparações, assim, né? É ótimo tu trazer essas questões que a Aritana está levantando, porque assim, ele combate aqui, vamos dizer, é um destruidor de rebanhos, aí são todos os rebanhos mesmo. Eu estava procurando, não achei exatamente a frase aqui, mas onde ele fala com todas as letras nessa questão, mas tem a ver com o que a gente estava falando um pouco antes também, de projetar no outro um ódio de algo que a gente muitas vezes cultiva em nós mesmos. Exato. Então assim, a gente identifica um oposto, um oponente, mas aquele oponente ele não é tão oponente assim, por mais que na questão mais prática, aquilo que se expressa seja o oposto. Sim. Mas na forma de agir, no método e na forma de se chegar a uma determinada conclusão, são muito similares. E aí ele fala de uma questão também que tem a ver com, enfim, o contexto do entre guerras ali, mas que esse mundo, isso me marcou, que ele fala na obra, assim, agora me remeteu quando tu falava, que esse mundo que a gente vive, que é o mesmo que ele vivia antes, ele quer morrer, ele quer se reinventar. Exato. E aí tem a Segunda Guerra e a forma de se reinventar foi a pior possível, porque a gente teve todo o avanço dos totalitarismos. E aí, com o fim da Segunda Guerra, ainda hoje a gente poderia recolocar essa questão, né? Sim. O mundo quis se reinventar. E hoje, né, nesse contexto que a gente está vivendo... O que seria? O que seria? Nós já não estaríamos ainda nesse processo de uma busca por uma reinvenção da humanidade. E aí já começa a sair um pouco também daqui e vai parar lá no Beckett, em outros autores. Em outros autores, cada um buscou, né, uma forma, né? E é interessante porque quando ele publica isso em 1919, que é logo após a Primeira Guerra, né, ele vem justamente assim com essa... trazer um alento, assim, a Europa abraçou, a juventude europeia, os que sobreviveram dessa Primeira Guerra, né, abraçaram esse livro assim como uma esperança de um ressurgimento aí, de um homem do futuro, de um novo homem, de um novo ser, né, que cada um poderia se tornar, né, com suas potencialidades, enfim, com tudo que ele coloca aí. E, claro, né, ninguém esperava que depois ia ter a Segunda Guerra, né, que aí descamba tudo de novo, né, assim, mas enfim, ele vem muito com essa... Eu vi também, principalmente quando a gente vai fechando a história, assim, a ideia de um tratado contra a guerra, né? Ele era um pacifista, né? Humanista, sim. Ele era um humanista, um pacifista. E tem uma curiosidade, né? Porque quando ele sai da Alemanha, vai para a Suíça, que ele é meio considerado aí um traidor, enfim, e aí ele já tinha publicado algumas coisas, e aí ele publica o Demian na Europa, né? Assim, com o nome de Sinclair, né? Ele não bota Hermann Hesse. E aí faz o sucesso, e aí as pessoas leem realmente como a história do próprio Sinclair, como se fosse uma autobiografia. Uhum. E aí ele ganha um prêmio na Alemanha. E aí ele tem que ir da Alemanha, tem que ir para a Alemanha e dizer, olha, eu sou o autor. E aí, nessa, ele teve que renunciar, né? Ele não pôde pegar porque ele teve que confessar que ele era o autor do livro. Sim, né? É que é tão realista, né? Ainda mais agora fiquei pensando, o pessoal lendo naquela época. Naquela época, né? Faz muito sentido, assim. Então é uma obra, assim, que realmente... ele é fininho, ele é fácil de ler pela forma dele, mas não se enganem, porque é um livro fininho que dá muito o que pensar. Não, agora a gente estava falando, ele chega até em determinada altura aqui, que não, ele chega a dizer em algum momento que não dá para se imaginar o que vai vir disso aqui. Sim, e aí veio o que a gente estava falando, veio os totalitarismos. Exatamente. E é por isso que eu estava chamando a atenção para isso, que eu acho que para quem quer ler a obra, no momento que a gente está vivendo hoje, é fundamental também, porque ele traz essa reflexão, ela volta com tudo. Com certeza. O que vem, ainda mais depois desse contexto de pandemia, que a gente está passando ainda. E cada um interpreta de uma forma, né? E aqui tem essa questão forte filosófica, como a Aritana está falando, mas não precisa ter nenhuma leitura de Nietzsche assim para fazer. Não. Tanto é que eu li a primeira vez, me impactou. Agora é que eu fiz essas relações, claro, mas assim, é importante isso, porque às vezes as pessoas se afastam de um determinado livro porque pensam, já que tem essa abordagem filosófica deve ser difícil. Não é uma leitura difícil. Ele flui muito bem. E eu acho que cada um vai ter uma experiência muito particular também, que eu acho que quando o autor consegue fazer isso, assim, claro, literatura é aquilo, né? Cada um tem um gosto, uma forma de se identificar,
Mas quando tu consegue entrar na história de Sinclair mesmo, a gente já tendo passado, agora por esse contexto da Segunda Guerra e tudo, e ainda assim a obra se manter, dá pra dizer, atual, então, aí tu tens aqui um mérito enorme, imenso. Não é à toa que ele ganhou o Nobel, né, em 46, isso. Foi em 46, mas enfim, né, ele é um baita autor. 46 que foi. Ele e aí assim, eu posso ler uma frase que eu marquei aqui diz o seguinte, ó, já mais pro final do livro, mas não vai interferir na experiência literária. Para nós só havia um dever e um destino, chegarmos a ser perfeitamente nós mesmos, conformarmos-nos inteiramente à semente da natureza em nós ativa e vivermos tão entregues à nossa vontade que um futuro incerto nos encontraria prontos a tudo que pudesse trazer consigo. Acho que é um objetivo fim do Sinclair, né? Completamente. Mas aí é que tá. A gente pode levar. Eu cheguei a escrever, porque eu escrevo todo o livro. Sim, eu não tenho nada marcado no meu, o Eduardo tem tudo marcado. Aí qualquer coisa que tu quiser, aqui a gente toma conta. Eu recupero aí. Quer dizer, pra vida isso eu coloquei, porque isso aqui não é a história do Sinclair, é a qualquer um, né, da humanidade, na verdade, né? E tem muita coisa do niilismo, dessa falta de esperança, né, gerada aí também pela Primeira Guerra, né, já que ele escreve depois, enfim. Tem uma série de coisas aí que dá pra gente analisar. E tem um fato curioso que em 1917 o Borges foi pra Europa, o Jorge Luiz Borges fazer alguma coisa, enfim, não sei se tinha a ver com literatura ou não. E ele recebe umas poesias, assim, e lê e gosta muito, né? E aí, quando ele vai ver, era do Hermann Hesse, mas o Hermann Hesse ainda era muito novato ainda nesse campo, assim, mas ele já viu ali um grande potencial, assim, e ele gostava muito, né, do Hermann Hesse, né. E o Demian, acho que foi escrito em 3 semanas também, que o pessoal fala que quando o Hermann Hesse sentou para escrever, já saiu numa tocada só, né. Tava ali tudo pulsando, assim. Mas enfim, eu sou suspeita para falar, eu gosto muito do Hermann Hesse, assim, muito das outras obras dele, para mim é melhor. Não sei, essa não é a melhor, eu gosto muito dessa. Olha o momento agora importante aqui. Qual é a melhor? Eu gosto muito do Jogo das Contas de Vidro, assim. Tá, pois é, a gente me falou. Esse daí eu gosto mas esse já é um livro de um pouco mais de folha. É o último livro que ele escreve. É um livro bem maior, deve ter umas 500 páginas, ou até mais, talvez. Mas é um livro que condensa tudo. Condensa arte, literatura, filosofia, né, música, enfim... Né, muita coisa de filosofia, as religiões de uma certa forma. Então assim, é um livro de peso mesmo. Boa. Não, então dá pra gente recomendar hoje aqui que comecem por Demian, que ainda não começou a ler. Eu acho que é um bom começo. E quem começou meio atravessado, dê uma chance a Demian. Por favor. Que aí de repente... Deu uma chance ao Hermann Hesse, quem leu alguma coisa, um conto ou outro e não achou tudo isso, volta lá, vai encontrar. Não, uma chancezinha pra ler esse livro aqui, tranquilo, de boa, aí depois... vai tentar as outras experiências. É o que o Eduardo disse, é uma linguagem muito tranquila, até porque o narrador, a princípio, ele é alguém já adulto, mas que narra a sua infância, né? Pelo menos no começo ali, ele está lembrando do que ele viveu. Então, se não fossem essas reflexões aí filosóficas bem profundas, de resto, assim, uma leitura muito, muito tranquila, né? Nesse sentido. Dá o que pensar para cada um aí, cada um com seus demônios agora, cada um que fique aí com as suas culpas, né, refletindo um pouco sobre suas escolhas, enfim. É isso aí. Né? O mundo quer renovar-se, né? Ele fala isso aqui. Ele é bem claro. Eu até tinha notado aqui a questão da águia que aparece, aquela águia heráldica que tem naquele brasão, né, que é aquela imagem da águia que sai do ovo, né, do pássaro que renasce. E aí que tá, também a chance, será que todos têm a chance de viver na plenitude e ter a sua existência e morrer rompendo esse ovo, né? Conseguem se conhecer, chegar ao ponto de deixar para trás algumas coisas, de nascer. Né? Ele fala, né, que quem quiser nascer tem de destruir o mundo, né? Exato. Deixar alguma coisa para trás para começar algo novo, né? Perfeito. E espero que as guerras aí parem pra gente poder chegar na plenitude. Todo tipo de guerra, porque eu acho que não é só a guerra, pensando na bélica mesmo, né? No fronte de batalha. Mas as suas batalhas internas. Porque às vezes a gente está lutando contra nós mesmos ou contra situações que muitas vezes precisa que a gente deponha armas e bote um do lado do outro para conversar. Exatamente, é isso. É isso, Edano. Acho que já então, contemplamos uma parte. Se alguém ler esse livro, retorna aqui. Sim, dá por favor. Quem não gostou, diz por quê aí que a gente
A gente tenta convencer que é bom. Não, brincadeira. Eu gostei muito também. Cada um tem sua experiência. Tá bem, então muito obrigado por estar mais uma vez agradeço. no canal. Em breve retornaremos com mais vídeos por aqui. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.